Olá, pessoal da primeira série, como que vocês estão? Aqui é o professor Eduardo de História para mais uma aula sobre as reformas protestantes, a reforma, a contra-reforma. Mais especificamente, nesta aula, vamos falar de um cara muito importante na Inglaterra, o Henrique VIII. Sim, por que a gente vai falar de um rei se a gente está falando de reforma protestante? Não tem a ver com religião? Mas tem a ver sim. E a gente vai ver o que esse Henrique VIII aprontou, o que ele fez, né, na história aí, que ele está no meio da reforma protestante. Então a gente vai identificar, pessoal, as características da doutrina religiosa anglicana na Inglaterra, certo? Anglicana? Já ouviu falar da igreja anglicana? Então, tem uma igreja que se chama igreja anglicana. Da onde que ela vem? Como que ela surgiu? Por que ela surgiu? A gente vai ver nessa aula. Então vamos retomar alguns conceitos, pessoal. Você lembra o que foi a reforma protestante? O que foi? O que aconteceu durante a reforma protestante, né? E você sabe quais foram as novas doutrinas religiosas, né, que surgiram com a reforma protestante? Teve diferentes doutrinas ou a reforma se manteve igual à Igreja Católica, igual às ideias da Igreja Católica, que era a igreja vigente na época, na Idade Média e ali no comecinho da Idade Moderna? Então, gente, a reforma, ela foi um movimento religioso, né, que contestou severamente a estrutura, os dogmas e os abusos de poder das autoridades religiosas da Igreja Católica lá no século XVI. Lembrando, a reforma ela começa mais ou menos em 1517. Na verdade, ela tem um marco, né, que é 1517, né, ali com Lutero, certo? E com a ruptura, então a Igreja ela se rompe, né? Agora a gente não tem só apenas a Igreja Católica, agora a gente tem uma igreja reformada, reformadora, né? A igreja ali dos protestantes, certo? Com a ruptura a gente tem doutrinas como a luterana, que vai ser majoritária na Alemanha, e calvinista na França, na Suíça, ali na região, nessa região ali, beleza, galera? A Alemanha, então a gente tem a influência do Martinho Lutero, e a França, a influência do João Calvino. Então, gente, aqui a gente tem, para a gente refletir um pouquinho, né, uma reportagem lá do G1. Ó, Igreja Anglicana nomeia a primeira mulher para a bispa de Londres. Olha só que doido, né? Então, o que você pensa sobre a participação das mulheres nos cargos hierárquicos de uma igreja? Isso também vai ser uma diferença, que ao longo do tempo, as igrejas protestantes, algumas delas, vão começar a aderir à ideia de que mulheres também podem ocupar cargos sacerdotais, cargos pastorais, né, pessoal? Aqui, pessoal, estudar a reforma protestante na Inglaterra, especificamente na Inglaterra, vai permitir que a gente compreenda que os conflitos e as perseguições religiosas motivaram a vinda, olha só, eles motivaram a vinda dos protestantes para a América do Norte. Olha que doido, né? Compreendendo assim parte do contexto de colonização do continente. Além disso, nos permite entender a importância do respeito à liberdade religiosa. Então, gente, os conflitos que vão começar a acontecer na Europa vão fazer com que os caras olhem e falem assim, a gente vai ter que sair daqui. Que tal a gente ir para a América do Norte? E vão pegar um barquinho e vão, né, zarpar para os Estados Unidos da América atualmente, né? Na época não tinha nome, né? E como que começou, gente, a reforma na Inglaterra? Como que a reforma ela chegou na Inglaterra? Lembrando que algumas ideias da reforma protestante já tinha na Inglaterra antes do Henrique VIII, né? Ideias de Calvino, as ideias de Lutero, elas chegaram na Inglaterra antes do Henrique VIII, né? Mas a reforma ela vai ser institucional, digamos assim, conduzida pelo Henrique VIII, que era o rei da Inglaterra, certo? E como que foi, gente? Quais os motivos, né, que o Henrique VIII ele teve para aderir à reforma protestante? Lembrando, sempre quando a gente estuda história, a gente não pode olhar para apenas um motivo, para apenas um viés. É o viés político? É o viés econômico? É o viés religioso? Na verdade, muitas das vezes é todos esses vieses, né? Enfim, um dos motivos, né, era a questão da interferência do Papa nos assuntos do reino. Lembrando, o Papa ele sempre teve muita influência no poder terreno, né? O Papa ele sempre estava acima dos reis. O Henrique VIII não estava se agradando dessa historinha do Papa se intrometer no reino inglês. Então, ele começa a planejar uma forma de romper-se com a Igreja Católica, né?
Outra coisa, gente, ele queria se desvencilhar-se dos altos impostos pela igreja, né? A igreja sempre recebia impostos da corte, sempre recebia impostos ali do reino, certo? E ele queria acabar com esses impostos, né? E uma coisa também, gente, ele queria se divorciar da sua esposa Catarina de Aragão. Por que ele queria se divorciar, gente? Pode ter vários motivos, mas um dos principais é que ele precisava de um filho homem e ele dizia, né, na época, ideias, né, machistas assim, ele dizia que ela não dava um filho homem para ele, né? Então ele tinha que arrumar uma outra mulher que desse um filho homem. Nossa, professor, mas só por causa disso ele não tinha filha mulher? Tinha, mas não era importante, pessoal. A ideia é que como ele é rei, ele precisa de um herdeiro homem, né? A gente não está falando de rainhas nessa época. Pode perceber que a gente sempre fala rei. Ele precisava de um herdeiro homem. Então ele começa a questionar a sua mulher. Ele diz que a mulher dele não está dando um filho homem para ele, então ele precisa de uma outra mulher. E aí ele vai começar com a ideia de se divorciar. E a Igreja Católica permitia? Obviamente que não, né? A gente sabe que o matrimônio para a Igreja Católica, ele é um sacramento, né? Então, a partir do momento que Deus abençoou aquela união, o homem não pode separar aquela união, né? Então, ele começa a planejar uma forma de se desvencilhar, né? Então, ao ter perdido, ele vai lá e conversa com o Papa. Ele fala, aí, Papa, eu quero me divorciar. Como que a gente vai fazer, né? Só que o Papa vai falar, não pode porque essa é uma lei da igreja, né? É uma lei milenar, não tem como você se divorciar só porque você é rei, né? Então, ele vai ter o pedido negado. E o que ele vai fazer? Ele vai romper com a igreja de Roma lá em 1531, certo? Então, ele rompe com a igreja. Aí ele vai lá e se divorcia-se da Catarina de Aragão. Né? Ele se divorcia-se, a Catarina de Aragão vai sofrer bastante, né? E tudo mais. E ele vai casar com a famosa Ana Bolena, pessoal. Ele vai casar só com a Ana Bolena? Não. Dizem que ele teve quase 5 casamentos depois da Ana Bolena, tentando ter um filho homem, né? Procurando uma mulher que desse um filho homem para ele, né? Então o Papa Clemente, né, VII, ele anulou o casamento, né? O casamento com Ana Bolena, e ele o excomungou. O que é excomungou? Ele expulsou o Henrique VIII da igreja, como se ele não fizesse mais parte da igreja, agora está condenado, porque quem não fazia parte da igreja católica, né, se você é excomungado, você tem a condenação eterna já garantida, né, pessoal? E aqui a gente tem a imagem, né, da Ana Bolena, que vai ser a nova esposa ali do Henrique VIII. Aí vai ter um famoso, né, o ato de supremacia, gente, lá de 1534. O que é isso? O Henrique VIII ele ia começar a convencer os nobres que era perigoso ter o Papa, né, um chefe de Estado estrangeiro, interferindo nos assuntos internos do país. Como assim um chefe de Estado estrangeiro? O Papa ele não é inglês. O Papa não entende a nossa realidade. Por que eu vou deixar o Papa interferir nos assuntos internos nossos, certo? Então ele vai falar, cara, é perigoso. Então ele vai obter o apoio do parlamento inglês. Lembrando, pessoal, o rei na Inglaterra há muito tempo ele já não mandava sozinho, né? Havia um parlamento na Inglaterra, né? Então, ele vai obter o apoio do parlamento e vai aprovar o ato de supremacia. O que é isso? Ele declarou o rei o novo chefe da igreja da Inglaterra. Estão entendendo? Então, agora a igreja não tinha mais o Papa como rei. É como o Papa como o líder da igreja. Estão entendendo? Ali na Inglaterra. Agora o líder da Inglaterra, da igreja da Inglaterra, vai ser o rei. Então o rei é o líder supremo da Inglaterra, certo? E aí começa então a chamada igreja anglicana, igreja inglesa, tá, pessoal? Então a igreja anglicana significa a igreja da Inglaterra. Estão entendendo? Então o monarca até hoje, ele é o líder da igreja anglicana. Então, quem que é o líder da igreja anglicana atualmente, né, é a rainha Elizabeth, como vocês muito conhecem. Então, aqui a gente tem uma atividade, pessoal. Ó, observando o mapa da Europa após a reforma, identifica os países de domínios católicos, calvinistas, luterano e anglicano. Então, aqui é uma análise de mapa, pessoal. Olhem o mapa, olhem a legenda e façam a análise. Eu vou dar um tempinho para vocês e a gente já volta.
pessoal? Conseguiram responder? Vamos ver então, analisando o mapa aqui com conhecimento, aí é conhecimento geográfico de vocês, hein? Onde que está cada área de domínio? Que país que está nessas áreas de domínio? Católico, vocês podem ver, né? Podem observar que o católico está ainda dominando grande parte da Europa, mas a gente tem muito domínio luterano, também algumas áreas calvinistas e o domínio anglicano. Então, pessoal, católicos, a gente tem Espanha, Portugal, né? E vastas áreas, né? A gente tem luterano, a gente tem principalmente na Suíça e na Dinamarca, né? Luteranos, né? Suíça e Dinamarca. Calvinistas, pessoal, calvinistas, a gente tem na Escócia e na Suíça, né? E anglicanos a gente tem na Inglaterra, aqui em verdinho aqui, tá? Então aqui Suíça e Escócia ali no Reino Unido. Beleza, galera? Então esse é o mapa ali, né? As áreas de domínio deste período dos luteranos, dos calvinistas e dos anglicanos, né? Obviamente o anglicano na Inglaterra, né? Então, como novo chefe da igreja, o Henrique VIII, gente, ele vai confiscar as terras e os mosteiros da Igreja Católica, né? O que tinha da Igreja Católica no domínio inglês, no território inglês, ele vai confiscar. E alguns ele vai vender e outros ele vai presentear para os nobres e burgueses que tinham lhe apoiado, né? Vai manter as portas abertas para futuras relações, né, pessoal? Então ele vai acumular poder político e religioso agora em suas mãos. Então agora o poder do monarca, ele também passa a ser um poder religioso, ele também tem influência religiosa, né? Aqui a gente tem uma moeda, né? A moeda coroa de ouro de Henrique, cunhada ali em 1544, 1547, pessoal. E como que é então a doutrina anglicana? Como que ela se diferencia da doutrina da Igreja Católica, né? Primeiro, a gente tem a extinção do culto aos santos, né? Ele começa a beber muito dos reformadores, do luterano, né? Os luteranos, os calvinistas, né? A Bíblia passa a ser a única fonte de fé. Olha que influência calvinista também, pessoal. A salvação humana se dá pela predestinação. Mesma coisa que o Calvino dizia. Então a Igreja Anglicana vai ser adepta à teologia calvinista também nesse sentido. Cristo está presente na Eucaristia em espírito, né? O sacramento também, influência lá dos reformadores. Batismo e Eucaristia. E liturgia e hierarquia, gente, vai ser semelhante ao catolicismo. A Igreja Anglicana vai ter muitas semelhanças na questão hierárquica, né? A gente tem um líder, né? Diferente da Igreja Luterana, dos luteranos e dos calvinistas, que não tem um líder, né? A Igreja Anglicana, ela tem um líder. Quem que é o líder? É o monarca da Inglaterra, beleza? E aqui a gente tem o símbolo, né, da comunidade anglicana. Vamos para mais uma atividade, pessoal? Ó, uma das doutrinas da Igreja Anglicana é de que a salvação humana se dá pela predestinação. Qual dos reformadores influenciou essa doutrina? Qual dos reformadores fez com que a Igreja Anglicana parasse e falasse assim, a salvação é pela predestinação porque tal cara falou? Então vamos dar um tempinho para vocês e já voltamos. Essa tá fácil, hein?
E aí, pessoal, conseguiram responder? Conseguiram lembrar quais dos reformadores eles vão falar, né? Vai falar que a salvação ela é uma predestinação, ela depende da graça de Deus, da soberania de Deus. Então, gente, essa ideia da predestinação tem como principal reformador o teólogo João Calvino. Então vai ser a teologia calvinista que vai falar sobre a questão da predestinação, de Deus escolher quem ele quer salvar. É uma escolha de Deus. Se Deus quiser salvar todo mundo, ele salva porque ele é soberano. Se ele quiser escolher apenas alguns, também ele é soberano. E não é o humano que vai questionar a Deus, mas sim Deus, ele é soberano, então ele fez todas as coisas, ele pode escolher quem ele quer salvar, né? Mas como que vai ficar, pessoal, a Inglaterra, né? O Eduardo vai lá, né, vai ter o herdeiro do trono, né, do Henrique VIII, vai consolidar o anglicanismo, ele vai seguir os caminhos, vai falar, então beleza, né, vamos manter o que o Henrique VIII fez, a gente vai ter a igreja anglicana aqui, né, ele continua sendo o líder. Porém, a sua irmã, né, Maria I, ela vai tentar retornar ao catolicismo. E isso, gente, vai criar um período assim de conflito entre os protestantes e os católicos ali na Inglaterra, certo? Então vai ter um período muito instável, né? Uma instabilidade religiosa muito grande, né? Os ingleses vão ficar sem saber muito para onde ir. Porque lembrando, gente, nessa época, se o rei eles convertiam a uma religião, a maioria da população era quase que obrigada, era meio que automático a ser daquela religião. E aí começou essa briga, né? De um lado a gente tem a Maria I como católica e o Eduardo tinha consolidado já o anglicanismo, né? Então essa instabilidade vai gerar confusão, vai gerar conflito e disputas dentro da Inglaterra, gente. Inclusive a gente vai ter fortes perseguições aos protestantes depois desse retorno ao catolicismo na Inglaterra, tá? E esses protestantes, gente, esses conflitos, né, vai motivar que calvinistas comecem a migrar, então, para a América do Norte. Vocês estão conseguindo entender como é doida a história, né? Então, esses conflitos religiosos, que foram vários, tá, pessoal? Vários conflitos religiosos, perseguições aos calvinistas, né? Lembrando que os anglicanos, eles têm influência do João Calvino, da teologia calvinista, eles vão começar a ter que sair da Inglaterra. Saindo para a Inglaterra, eles vão lá colonizar os Estados Unidos. Então, essas perseguições, essas disputas, essa instabilidade vai fazer com que os Estados Unidos seja colonizado por puritanos. Beleza, galera? Aqui a gente tem mais uma atividade. Ó, o parlamento inglês, ao promulgar o chamado Ato de Supremacia em 1534, ele subordinou às leis da igreja a soberania jurídica das leis civis, concedendo ao rei Henrique VIII o poder de único chefe supremo da igreja. Gente, quais são os resultados do ato de supremacia? O que mudou a partir do ato de supremacia? Eu vou dar um tempinho para vocês e a gente já volta.
E aí, pessoal, conseguiram relembrar o que aconteceu com o ato de supremacia? O que mudou a partir do ato de supremacia? Então, pessoal, o anglicanismo, criado pelo rei da Inglaterra, o Henrique VIII, ele beneficiou o próprio Estado, né, com a centralização política nas mãos dos reis, né, e ainda confiscou os bens da igreja. Então, essa é a consequência ali do ato de supremacia. Agora a gente tem uma centralização. Se antes a gente tinha a influência do poder do Papa dentro da igreja, e entende-se, não só na Inglaterra, em todos os países, né, em que havia a igreja católica, em havia domínio da igreja católica, a gente tem forte influência da igreja no Estado, né? E aqui vai ter uma centralização, agora não se tem mais uma influência do Papa no Estado inglês, porque agora tudo está centralizado nas mãos do Henrique VIII. Então isso foi o ato de supremacia, beleza, galera? Então o que a gente viu nessa aula? Na Inglaterra, o Henrique VIII ele rompeu com a igreja católica, né? Obteve apoio do parlamento inglês, aprovou o ato de supremacia e foi o rei, ele se tornou rei, né? E novo chefe da Inglaterra, da igreja também na Inglaterra. E ele criou a igreja anglicana em 1531, fortalecendo seu poder político e religioso. Então agora, além de tudo, pessoal, ele estava mais forte, né? Politicamente e religiosamente. Beleza, galera? Essas são as nossas referências. E essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado e até uma próxima.